Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que ontem, Nicolas Ferreira foi eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara. E Carolina de Tone, talvez seja até mais grave isso do ponto de vista institucional da Câmara, eleita presidenta da CCJ. Mas eu vou falar aqui do que significa a eleição desses decelerados, desses parlamentares que não reconhecem o campo da política como espaço do diálogo, o espaço das construções de consenso, do estabelecimento de pontes entre, muitas vezes, a direita e a esquerda. Aqueles que hoje acham que a política se faz a partir de fortalecimento de preconceitos, de fortalecimento de antagonismos, né? Talvez hoje a maior representação disso na Câmara dos Deputados seja essa figura escatológica chamada Nicolas Ferreira, que é o filho bastardo do MBL, que não é do MBL, mas é do MBL, porque a sua veia, a sua origem, toda a sua história de construção do personagem que o levou a se eleger vereador lá em Belo Horizonte, depois se tornar o deputado mais votado da história do país por Minas Gerais, tem a ver com aquilo que foi, de alguma maneira, inventado e construído pelos bundas sujas do MBL, seu Kim Kataguiri, sua mamãe Falei, essas coisas horrendas, né? Gente que tem a capacidade de ser tão má, tão má, tão má, que eles inventam histórias. Amanhã a gente vai estar no Fórum 11:30 com o perito da Universidade Federal do ABC, o Gaziro, para falar sobre o que eles inventaram do que seria pedofilia. Os próprios peritos deles dizem: em nenhum momento nós escrevemos pedofilia do padre. Não podemos admitir, não podemos comprovar nada nesse sentido. Estão se cagando de medo porque o Gaziro está pedindo para o MP investigar os peritos. Essa gente ruim, essa gente odienta, essa gente construiu simbolicamente o Nicolas Ferreira, que vai tentar destruir a política numa das comissões mais importantes para o futuro do país, por onde deveriam passar legislações que nos libertassem para poder pensar no futuro, para poder melhorar a educação desse país, porque a gente continua amarrado numa corrente de ferro quase escravocrata, porque os nossos índices de educação estão entre os piores do mundo. E melhoraram em alguns estados, em especial do Nordeste, mas continuam ruim em muitos estados. A gente teria que dar esse avanço, teria que ter ali pessoas com uma representação freiriana, que entendesse a natureza do Brasil como um país multifacetado, diverso, que não pode ter o mesmo projeto da Amazônia, o Rio Grande do Sul, porque eles são muito diferentes do ponto de vista territoriais, culturais e etc. Precisaria construir isso de uma visão de respeito a cada cultura, a cada localidade. Não! Eles estão procurados com banheiro unissex. Eles estão preocupados com homeschooling. Ele já falou, vou pautar o homeschooling. Perguntem aos pais responsáveis desse país o que foi o homeschooling na pandemia. A professora, o professor são fundamentais. A valorização desse profissional é que deveria estar em pauta. Como melhorar
a qualidade de vida de professoras e professores para que a educação fosse transformada a partir disso também. Mas vem não, o Nicolas. O Nicolas é a encarnação de tudo que há de ruim para a educação. É um terraplanista. Ele respondeu numa entrevista, num podcast aí, sua pergunta do Superchat sobre terra plana. Ele falou, eu não me importo com isso, eu nunca estudei isso. Ele nunca estudou nada. A sua cultura é de almanaque, é uma cultura bíblica, fabricada na lógica da oralidade, né, do discurso, né, de construção de inimigos. O diabo, o capeta, o PT, o comunismo. São isso que eles fazem. Eles não estão dispostos e eles não conseguem enfrentar um debate de conteúdo com ninguém. Essa eleição, por isso que eu tenho dito, da Câmara de ontem, é a derrota da Câmara. É a derrota da política, é a derrota do que é o parlamento, que é uma construção de consensos, de enfrentamentos, inclusive de derrotas, de vitórias, mas na política. E Nicolas Ferreira representa a antipolítica, que infelizmente avançou no Brasil com a vitória de Bolsonaro. Um político de 28 anos, mas que aproveitou a onda da antipolítica para se tornar presidente da República. Bolsonaro foi fundamental para a eleição de Nicolas, porque convenceu Valdemar da Costa Neto que ele, Carolina de Tone, em 2 posições de destaque, garantiriam o pé de protagonismo no debate eleitoral, porque esses caras vão ficar ali pautando as comissões daqueles assuntos que, sinceramente, só servem para dividir o Brasil. Enfim, eu espero, né, que o governo, os parlamentares progressistas tenham habilidade para lidar com essa diversidade. E que, na direita, as pessoas tenham um pouco mais de... Os políticos de direita, aqueles que fazem política, defendem seus interesses, defendem interesses de classe, mas que sabem que o espaço da política é um espaço que precisa ter algum nível de seriedade, também abram mão no minuto quando ele vier a exagerar e o afastem da liderança dessa comissão tão importante, porque senão viveremos um desastre. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.